Oi, gente, tudo bem? Eu tenho uma aluna que me perguntou se tem como inserir achuras personalizadas dentro do Revit. Achuras que ela não tem dentro do Revit, que tem como ela inserir do AutoCAD ou baixar da internet. E para responder a pergunta dela, eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar para todos vocês. Vamos lá? Primeiramente, eu vou lá na pasta do AutoCAD e do Revit, lá no Drive C, eu vou lá no computador, eu vou em C, arquivos de programa, Autodesk, que são onde ficam os arquivos de instalação do AutoCAD e do Revit, e eu vou buscar os arquivos de Ashura, que é os arquivos que são gerados as achuras dentro dos programas, que ele tem o formato. Vou pesquisar por arquivo, né? *.pet, que é o formato do arquivo. Vou vir aqui e vou copiar esse arquivo aqui, que é o arquivo dentro do Revit, revit.pet, e o AutoCAD, que é o AutoCAD, esse primeiro arquivo aqui, ó. No seu AutoCAD, dependendo da versão, ele pode chamar ACAD, ACAD ISO ou outros nomes. Eu vou copiar esses dois arquivos que eu já copiei e salvei na minha pastinha de achuras. Eu tenho várias outras achuras que eu já criei e já alterei. Quando eu estou dentro do Revit, se eu vou vir aqui, ó, como que a gente acessa as achuras existentes? Em gerenciar, configurações adicionais, padrões de preenchimento. Aqui a gente verifica que eu tenho dois tipos de padrão de preenchimento ou achura, que são as achuras de desenho e as achuras de modelo. Para a achura de desenho, é tudo aquilo que é representativo, é tudo aquilo que não vai ser algo real. Por exemplo, aqui eu tenho achura de grama ou de... Aqui ele coloca assim, areia densa, eu coloco muito em bancadas de pedra. Eu tô fazendo o desenho real daquela pedra, da distância de verdade que tem aquela pedra. Não, não é uma representação, não é um desenho real, e sim uma representação. Eu coloco isso muitas vezes também em papel de parede. Aqui eu tenho, por exemplo, de concreto. É de verdade o desenho da brita? Daquela brita que existe lá? Não, é somente uma representação para dizer que ali tem brita. E outras achuras, por exemplo, terra, só para dizer que ali é preenchimento de terra. Já a achura de modelo, ela representa algo real no meu modelo. Deixa eu excluir isso daqui porque já é a achura que a gente vai criar. A achura real do meu modelo. Por exemplo, achura espinha de peixe 20 por 10. É realmente um bloquinho de 20 centímetros por 10 centímetros que vai existir no meu projeto. Achuras de pedras, de réguas de madeira com medidas que elas vão alterar de acordo com a escala. Eu tenho medidas aqui, por exemplo, de pisos de 60 por 60, 90 por 90. Por exemplo, eu vou edificar, vou construir esse piso. Ele é um piso de porcelanato, 60 por 60. Então, eu preciso que essa achura sempre continue 60 por 60. Se eu mudar a minha escala, ela vai diminuir conforme a minha escala. Ela não vai ficar só uma representação. Dito isso, eu vou lá voltar nas achuras para a gente identificar uma outra coisa. Esses nomes todos aqui, ó, alumínio, alvenaria, areia, argamassa, quando eu venho aqui e abro a minha achura, estão todas aqui. Olha, bloco, e aí eu preciso observar uma outra coisa. Type model, por exemplo. Type drafting. Tipo de drafting é desenho em inglês. Model, modelo. Tipo de modelo. Tipo de desenho. Preciso observar isso pelo tipo de achura que eu quero inserir. Muitas vezes eu quero inserir uma achura de desenho, outras vezes eu vou querer inserir uma achura de modelo. Quando eu preciso determinar isso dentro do arquivo aqui do bloco de notas, antes de eu importar para dentro do Revit, porque ele vai reconhecer e vai cair na aba certa. Agora, o que significam esses números? Aqui no 0,
os primeiros números sempre vão significar o ângulo do risco. E tudo isso daqui é o desenho da Ashura. É o desenho que ele vai gerar dentro do programa. Primeira coisa que eu tenho aqui é o ângulo. No ângulo em 0, ele vai criar uma linha 600 milímetros. Depois, em 90 graus, ele vai criar uma 1200. Então, aqui eu tenho, olha só, uma peça de 600 por 120 milímetros. Esse daqui, eu sei que ele é alinhado um com o outro. Ele não é tipo tijolinho. Como que eu sei? Porque esse daqui está alinhado. Eu vou mostrar pra vocês o de cima, que é tipo tijolinho. Aqui, ó. No ângulo 0, ele vai criar 75 milímetros. Qual que é o tipo desse daqui? Tipo de modelo, ou seja, ele vai criar um tijolinho real. Tipo de modelo, no ângulo 0, ele vai vir 75 milímetros. Depois, no 90, ele vai vir e vai colocar 75 milímetros, depois 75 milímetros menos 75 milímetros. E aqui a gente tem o deslocamento, que é a metade de 225. 112,5. Quanto que vai dar, gente? Vamos fazer a conta aqui, ó. 150 menos 75. Ele vai deslocar 75 para o lado e 112,5 vezes 2, 225. Então, ele já me disse aqui, ó, 75, que é nesse sentido, em um ângulo, por 225 no outro sentido. Deslocado menos 75, que é o traço. Tá, aí você fala assim, eu não entendi nada, isso é muito difícil. É porque eu consigo fazer a Ashura, mudar a dimensão dela. Mas a minha aluna falou, Karen, como eu faço uma Ashura hexagonal? Vamos pegar uma Ashura que eu já tenho pronta dentro do AutoCAD. Que eu fui lá, dentro do meu AutoCAD aqui. Eu tenho uma Ashura hexagonal. E eu vou colocá-la do jeitinho que ela veio. E vou jogar ela dentro do Revit. Eu desci. Cadê? Aqui, achei. Eu tenho essa Ashura aqui. Do jeito que ela tá, eu vou jogar ela dentro do Revit. Tem dois tipos de Ashura. Hexágonos, que se eu olhar dentro do AutoCAD, os hexágonos, eles ficam afastadinhos. E eu tenho a Honey. Ela quer fazer uma Ashura que representa um piso, aquele piso hexagonal assentado. Como o piso vai ficar juntinho um do outro, eu vou copiar essa Ashura aqui, que é de Honey. Então, eu copio o Ctrl C da Ashura. Vamos lá. Eu vou vir aqui e vou criar um novo bloco de notas. Ctrl V. Só que eu preciso daquele outro cabeçalho. Então, eu vou vir aqui no Revit e vou pegar esse cabeçalho aqui, ó. Porque eu preciso desse cabeçalho. E sabe o que eu preciso? Eu preciso principalmente do quê? Desse Type Model. Vou copiar esse cabeçalho aqui. E aí, eu só vou trocar esse nome aqui. Vou colar aqui. Cadê, gente? Perdão. Esse aqui, Ctrl X. Ctrl V. Isso, agora deu certo. Muito bem. E aí eu vou salvar arquivo como e vou salvar lá na minha pastinha de achuras. Hexagonal 2, que eu já fiz ele. Salvei o arquivo. Certo? Hexagonal 2. Ele salvou como TXT. Eu tenho que colocar para exibir extensões de arquivos para que eu possa alterar ele, para que ele possa virar um arquivo tipo PET. Então, eu vou vir aqui, vou tirar esse TXT e vou transformar ele em arquivo de Ashura, ó. PET. Sim. Virou um arquivo de arquivo PET.
para que o Revit possa reconhecer. Agora, dentro do Revit, vou vir aqui, tô lá dentro, ó, gerenciar, configurações adicionais, padrões de preenchimento. Vou vir, eu quero uma achura de modelo. Por quê? Porque eu estou criando uma achura de um piso. O piso existe? Sim. Sempre que você tiver essa dúvida, você vai pensar: esse meu elemento existe? Sim ou não? Sim. Eu vou representar algo existente? Sim. Vou vir aqui e vou vir em novo padrão. Aqui eu tenho o básico, que ele só vai gerar linhas cruzadas, ou duas dimensões, ou eu vou em personalizado. Vou em personalizado, vou procurar e vou achura hexagonal. A minha achura está em milímetros e ela é bem pequenininha. Se a gente olhar a medida dela, tá aqui, ó. Oi. Está aqui, hexagonal 2. Milímetros, 0,0 milímetros, 0,1 milímetro. Tá bem pequenininha. Então, o que que eu vou fazer dentro do meu Revit? Vou importar ela em metros. Olha ela lá. Transformei o milímetro em 1000. A escala da importação está aqui. Quando você for importar uma achura, se ela está grande, se ela está pequena, você pode mudar a sua escala da importação. Vou importar ela exatamente 1000, para ela ir de milímetros para metros, para poder a gente analisar. E aqui eu vou colocar o nome dela: hexágonos. Ok. Vou pegar esse piso. Eu vim aqui nesse projetinho, só criei um piso para a gente poder colocar esse padrão nesse piso, né? Vou vir aqui, vou criar um material. Vou colocar o material aqui nesse piso para a gente poder visualizar. Apareceram lá os meus hexágonos.